A chegada dos F-16 dos Estados Unidos da América à Ucrânia, em agosto de 2024, mudou o rumo da guerra iniciada pela Rússia. Os F-16 não eram soluções milagrosas, mas deram opções à Ucrânia, especialmente na defesa contra os ataques desenfreados de mísseis e drones da Rússia. Com o tempo e a chegada de mais F-16, a Ucrânia passou a usar seus caças ocidentais para atacar posições russas. A Rússia sabe que caças ocidentais podem causar sérios danos às suas tropas na Ucrânia, e mais um está chegando ao país. Vladimir Putin não consegue acreditar no que a Suécia acabou de dar para a Ucrânia, já que os caças Gripen, em breve, começarão a aterrorizar as tropas russas. Em 29 de setembro, o Kyiv Post informou que o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, tenente-general Ivan Havrilyuk, confirmou a chegada iminente dos caças Gripen, fabricados na Suécia, ao país. Havrilyuk não fez nenhum tipo de declaração grandiosa sobre a chegada desses caças. Em vez disso, ele revelou sutilmente que um repórter da edição ucraniana da British Broadcasting Corporation estava no caminho certo com as perguntas que fazia sobre os caças que estavam chegando à Ucrânia. Discrição foi a palavra de ordem para Havrilyuk durante aquela entrevista. O repórter da British Broadcasting Corporation perguntou a Havrilyuk quando os novos caças ocidentais chegariam à Ucrânia e quantos o país receberia. Havrilyuk deu uma resposta um pouco evasiva à pergunta, dizendo: "Vamos lá, quando vocês os virem no ar sobre a Ucrânia, então vão entender." A resposta sugere que Havrilyuk não quer revelar o que a Ucrânia preparou para a Rússia, o que faz sentido. Quanto mais a Rússia souber, menos eficaz será o uso desses caças pela Ucrânia, especialmente se a Rússia puder montar defesas contra eles. Mesmo após Havrilyuk confirmar a chegada dos novos caças, o repórter da British Broadcasting Corporation, continuou pressionando sutilmente. O repórter perguntou se, ao dizer esperados, o vice-ministro da Defesa da Ucrânia se referia ao recebimento do F-16 Mirage francês, Gripen, ou até todos eles. A resposta de Havrilyuk indica que é a última opção, pois ele disse ao repórter: "Você nomeou corretamente, mas não vou detalhar quando, o que ou qual deles." O Kyiv Post destaca que devemos focar em nomear a nomenclatura corretamente. O veículo afirma que isso equivale a Havrilyuk confirmar que o repórter citou corretamente a lista de caças, incluindo o Gripen, indicando apenas uma conclusão. O caça sueco vai para a Ucrânia, algo esperado há muito, mas não pelos motivos que você pensa. Os Gripens não chegaram antes à Ucrânia, porque o país recusou quando a Suécia os ofereceu pela primeira vez. A Suécia sugeriu em 2024 fornecer alguns de seus Gripens, segundo a Aerospace Global News. Após a avaliação, a Ucrânia recusou, pois se preparava para a chegada dos F-16. Não foi o caso de a Ucrânia não querer os Gripens. Na verdade, a Ucrânia sabia que já estava sobrecarregada com o então novo programa dos F-16 e com o treinamento que seus pilotos precisavam fazer para poder voar corretamente seus novos caças fabricados nos Estados Unidos da América. Adicionar outro caça teria complicado as coisas. Era melhor concluir primeiro o programa dos F-16 e depois focar nos Gripens. O ex-ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, confirmou que esse era o caso na época. A Ucrânia concluiu que operar F-16 e Gripen simultaneamente é excessivo, afirmou Billström. Ele afirmou que a decisão era coerente com as ofertas de F-16 recebidas pela Ucrânia. Devemos compreender que a Ucrânia pôde receber caças F-16, que são mais comuns entre países da OTAN. Era natural que a Ucrânia priorizasse treinar seus pilotos para um caça com fornecimento mais estável que o Gripen. A Suécia reagiu bem e, sem levar a rejeição para o lado pessoal, afirmou que buscaria outras formas de apoiar a Ucrânia com armas e ajuda militar. Já se passou mais de um ano desde essa rejeição. A Ucrânia opera o F-16 desde agosto de 2024 e já se adaptou à aeronave americana. Em janeiro de 2025, um piloto ucraniano quebrou o recorde mundial ao abater 6 mísseis de cruzeiro em uma única missão de F-16. O programa do F-16, pelo menos no lado da formação dos pilotos, agora está completo, o que significa que a Ucrânia finalmente pode mudar sua resposta sobre o Gripen. Agora está dizendo sim.
Esse veio em setembro, quando começaram as discussões entre Ucrânia e parceiros europeus sobre caças. O Kiev Post noticiou em 22 de setembro que as discussões focavam no caça Eurofighter Typhoon. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, confirmou que há compromissos ou consultas em andamento sobre o Gripen. Embora tenha dado uma resposta igualmente evasiva à pergunta sobre o Gripen, assim como seu vice, a confirmação de Umerov de que havia compromissos foi significativa. A Suécia não pode se comprometer se a Ucrânia recusar os Gripens oferecidos. O compromisso feito confirma que a Ucrânia aceitou e que o Gripen está a caminho. A Ucrânia ficará feliz em ter esse caça. O Gripen já vinha sendo destaque nas manchetes poucos dias antes de Havrilyuk confirmar que os caças estão na lista dos que virão para a Ucrânia. Em 26 de setembro, a Euromaidan Press informou que a Rússia estava mais uma vez recorrendo ao seu truque recente de enviar seus caças para bem perto do espaço aéreo da OTAN. Agora, a Rússia mirou na Lituânia, estado báltico. 5 caças russos se aproximaram do espaço aéreo da Lituânia em uma ação que tinha como objetivo servir tanto como ameaça quanto como provocação à OTAN. A formação dos 5 caças tinha 3 MiG-30 e uns semelhantes aos enviados pela Rússia ao espaço aéreo da Estônia em setembro, mas agora acompanhados por um Su-30 e um Su-35. A ameaça estava aumentando, mas a Rússia não ousou arriscar enviar os caças para o espaço aéreo da Lituânia. A Polônia avisou a Rússia que derrubará o próximo caça russo que invadir o espaço aéreo da OTAN. A própria OTAN parece ter confirmado que esse é o caso, como você pode descobrir assistindo ao nosso vídeo sobre a nova ameaça da OTAN. Para evitar a ira da OTAN, Putin enviou seus caças para perto da Lituânia. Contamos isso porque, como você já percebeu, a OTAN precisou responder à Rússia e seus jogos com caças. E fez isso enviando exatamente a mesma aeronave que a Ucrânia agora diz estar prestes a receber da Suécia. A missão aérea da OTAN na Lituânia enviou Gripens húngaros para identificar e escoltar caças russos para fora do país. Isso mostra confiança nos caças suecos. Se a OTAN duvidasse da capacidade deles contra os russos, teria enviado outra opção. Não foi o caso. Os Gripens enfrentaram a Rússia em recentes incursões aéreas e conseguiram afastar os caças russos. E agora, exatamente esse caça é o que em breve vai chegar à Ucrânia. Claro, isso nos leva à pergunta sobre o que a Ucrânia está recebendo. Não temos todas as respostas. Havrilyuk não deu mais detalhes. Nós não sabemos qual versão do Gripen a Ucrânia vai receber. Nem sabemos quantos desses caças suecos estão a caminho do país. Já existe relação entre as forças aéreas da Ucrânia e Suécia, pois em maio, o Ministério da Defesa ucraniano confirmou a ajuda da Saab para modernizar caças soviéticos. A Saab fabrica o Gripen. Então, essas atualizações podem ter trazido muita instrução sobre as capacidades do Gripen. Quem sabe? Os caças ucranianos da era soviética podem até já ter alguns componentes do Gripen instalados neles após as atualizações feitas pela Saab. Ainda assim, mesmo que não saibamos as respostas para o que muitos considerariam as perguntas mais importantes quando se trata dos Gripens que a Ucrânia vai receber, o que podemos dizer é que o caça está entre os mais capazes que a Europa tem a oferecer. O Army Recognition apresenta as especificações básicas, destacando que o Gripen é um caça monomotor, multifunção, projetado especificamente para enfrentar ameaças atuais e futuras. O que a Rússia enviou perto da Lituânia é uma ameaça. Com os Gripens, a Ucrânia deveria conseguir enfrentar qualquer ameaça russa em breve. O Gripen possui diversos recursos inteligentes, mas seu layout aerodinâmico avançado é o principal destaque. A aeronave usa um canard próximo à fuselagem, configuração delta e controle de voo digital triplo, dando ao Gripen grande agilidade aérea. Este jato foi projetado para se destacar em combates aéreos e ataques a alvos terrestres. Falando em munições, o Gripen está entre os jatos mais versáteis que existem. Se você citar um míssil ou bomba compatível com a OTAN para caças, provavelmente o Gripen também é. Isso é crucial para a Ucrânia, pois garante que quase todas as munições fornecidas por parceiros europeus e americanos sejam utilizáveis, permitindo configurar os Gripens conforme necessário para cada operação. Assim, a configuração padrão do Gripen inclui mísseis AIM-9 RST AIM-120 e Skyflash.
Pode ser equipado com bombas. Mark 82 bomba de queda, 90 bomba guiada por unidade, 12 e míssil antinavio RBS-15F. O caça possui um canhão Mauser de 27 mm de alta energia com orientação automática por radar, facilitando o travamento de alvos pelo piloto. Esse não é um caça com que pilotos russos querem lidar. O Gripen ainda alcança 2.200 km/h. Isso corresponde a 1.367 milhas por hora, ou Mach 1,8. Então, o Gripen não é apenas ágil, mas também muito rápido. O jato alcança 3.000 quilômetros, 1.864 milhas, e pode ter versões para uma ou duas pessoas. Novamente, não sabemos qual dessas versões a Ucrânia vai receber, então não vamos especular sobre isso. A Saab, fabricante do jato, também traz informações interessantes em seu folheto online do Gripen E, uma das versões mais modernas do jato. Ela chama o Gripen E de divisor de águas, ressaltando que foi projetado para superar qualquer adversário. A Saab afirma que as versões mais novas do Gripen têm inteligência artificial que mudou a cabine do jato. A inteligência artificial ajuda a criar a tela de área ampla da Saab, permitindo ao piloto ver informações úteis para decisões. Por meio dessa tela, o piloto também pode selecionar, lançar e até mesmo guiar as armas que dispara enquanto coordena com outros membros de sua unidade. O Gripen também foi criado para enfrentar uma das armas mais potentes da Rússia, a guerra eletrônica. O Gripen realiza análise de sinais em tempo real, gerencia contramedidas e coleta inteligência eletrônica para superar rivais, segundo a Saab. Na prática, o Gripen supera a maioria das tentativas russas de interferência. Ele também conta com ferramentas de guerra eletrônica para ataque, que, segundo a Saab, permitem ao Gripen limitar a ação do inimigo. Reabastecimento e rearme do Gripen são rápidos, levando menos de 20 minutos graças ao seu design. Numa guerra em que a Rússia usa mais mísseis e drones, uma aeronave capaz de defender, recarregar e retornar é muito valiosa para a Ucrânia. Além disso, o Gripen pode se tornar icônico para a Ucrânia por outro motivo. É um exemplo do que se alcança quando um país controla sua fabricação. Quando a Suécia criou o Gripen, havia várias outras opções de aeronaves para comprar. O F-16 e o Mirage, de fabricação francesa, estavam entre elas. No entanto, a Suécia não queria depender de outros países para operar suas aeronaves e decidiu seguir sozinha com o Gripen. Com apoio estatal nos anos 1980, a Saab construiu e aprimorou a aeronave, criando um jato capaz de competir com qualquer caça de quarta ou quarta plus geração. A Ucrânia seguiu um caminho próprio no desenvolvimento de armas, especialmente após 2025, quando o apoio dos Estados Unidos foi inconsistente. O Gripen é um símbolo do que um país pode alcançar quando segue seu próprio caminho. Agora, ele pode ser um trunfo importante para a Ucrânia ao buscar garantir sua soberania. E isso nos leva diretamente ao que a Ucrânia realmente poderá fazer com o Gripen assim que ele chegar. Já sabemos do que o caça é capaz do ponto de vista técnico, mas como a Ucrânia realmente vai usá-lo na luta contra a Rússia? A quantidade de informações que o Gripen fornece ao seu piloto nos dá a primeira resposta para essa pergunta. O analista militar Wes O'Donnell ressalta a inteligência dos novos Gripen e sugere que podem até derrubar F-35S em artigo de março de 2025. O Gripen se destaca dos outros caças pela grande quantidade de informações que fornece. Hoje, não basta ter o caça mais rápido ou com mais mísseis, embora o Gripen também se destaque nisso. Segundo O'Donnell, quem vê o campo de batalha antes compartilha dados rapidamente e decide primeiro. Em tempo real, leva vantagem. Em um mundo onde milissegundos decidem vitória ou derrota, o compartilhamento contínuo de dados é crucial. E nisso, o Gripen se destaca. A combinação das capacidades de detecção, sua inteligência artificial integrada e o compartilhamento de informações que mencionamos anteriormente significam que o Gripen está entre os melhores caças que a Ucrânia pode receber. Na defesa, o Gripen é ágil e rápido para evitar drones e projéteis enquanto intercepta mísseis ameaçadores. Ele também pode compartilhar o que vê com as outras defesas da Ucrânia, tornando-as mais eficazes.
Ofensivamente, o Gripen é ágil o suficiente para evitar muitos tipos de mísseis de defesa aérea, e sua natureza multifuncional o torna tão útil para atacar alvos terrestres quanto para enfrentar ameaças aéreas. E se a Ucrânia algum dia decidir se envolver em combates aéreos com os caças da Rússia, o Gripen será uma ótima escolha para essa tarefa em particular. Além de versátil, o Gripen oferece algo essencial para a Ucrânia: baixo custo operacional. Ele custa cerca de $4.000 por hora de voo, segundo o United 24. Isso é metade do custo para manter um F-16 voando por 1 hora, e toda a economia ajuda as finanças da Ucrânia agora. O Conselho Atlântico afirma que a Ucrânia e a Rússia estão travando uma guerra de desgaste econômico, tanto quanto estão travando uma batalha de desgaste no campo de batalha. Com apoio ocidental, os gastos militares da Ucrânia chegam a $100 bilhões por ano, equivalendo a 50% do produto interno bruto. Em 2024, 30% desse montante será do orçamento ucraniano, segundo o Conselho Atlântico. A Rússia gastou $170 bilhões no ano, valor que equivale a 8% do seu produto interno bruto. A Responsible Statecraft tem uma visão pessimista da economia da Ucrânia, sugerindo que o país gasta mais do que pode na defesa. Desde o início da invasão de Putin, a Ucrânia registra déficit orçamentário anual de 22%, acima do produto interno bruto. Em 2025, a Ucrânia terá um déficit orçamentário de cerca de $41,5 bilhões, pois precisará investir mais em defesa. Aumento de impostos e ajuda militar não resolveram esses problemas. Segundo o veículo, a guerra poderia acabar amanhã, e mesmo assim, a Ucrânia ainda poderia ficar sem dinheiro até o final de 2026. Financeiramente, a Ucrânia está em risco. Não sugerimos que o Gripen resolva esses problemas. Economizar cerca de $4.000 por hora de voo em relação ao F-16 não é muito, mas já ajuda. Se a Ucrânia poupar algumas centenas de horas de voo na guerra, pode economizar uma quantia significativa, considerando os $4.000 salvos por hora. Não é o suficiente para salvar a economia da Ucrânia, nem de longe, mas toda a ajuda conta quando se trata desse tipo de questão financeira. Voltando à parte prática, o Gripen também é uma adição útil ao estoque de caças da Ucrânia, porque é capaz de decolar e pousar em superfícies não convencionais, como rodovias civis. A OTAN relatou que seus pilotos praticaram essa manobra em 2024, e a Ucrânia quer aprender tudo sobre essa capacidade. Ter um caça capaz de operar, sem depender de base aérea, pode ser essencial para proteger o Gripen de ataques aéreos russos. Por fim, o Gripen amplia opções para a Ucrânia. Tudo se resume à versatilidade, como mostramos nas opções de armamentos que a Ucrânia pode usar no caça sueco. O Gripen oferece opções à Ucrânia, e agora que o caça finalmente foi testado em combate, depois que a Tailândia o utilizou no início de 2025 contra o Camboja durante um confronto de fronteira, a Ucrânia pode pelo menos se sentir confiante de que está recebendo um caça que pode se mostrar eficaz contra a Rússia. O Gripen não é um divisor de águas, mas sua chegada pode permitir à Ucrânia criar defesas aéreas melhores e causar mais danos às tropas de Putin na área ocupada. Talvez a Ucrânia pense em usar o Gripen na defesa de Pokrovsk. Se a Ucrânia fizer essa escolha, o caça sueco só aumentará os problemas das tropas russas já sobrecarregadas perto da cidade. Os soldados russos estão caindo como moscas em Pokrovsk, morrendo aos montes por ganhos territoriais quase inexistentes. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para novidades sobre as novas aeronaves da Ucrânia. Obrigado por assistir.